Olá, caros estudantes, professor postando nas aulas remotas. Nossa videoaula hoje, vamos ver o seguinte. Em álgebra, tá? Nós vamos estudar isto aqui, equações do segundo grau. Ótimo conteúdo, viu? Muito bom. Nossa habilidade diz o seguinte: compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é toda e qualquer equação com uma incógnita que é expressa da seguinte forma: a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Sobre as equações do segundo grau, o que temos que saber? Sua forma representativa é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. A letra x é incógnita. As letras A, B e C são números reais que exercem a função de coeficientes numéricos da equação. Se nenhum dos coeficientes for nulo, dizemos que se trata de uma equação completa, mas se algum deles, dos coeficientes B e C, for zero, então a gente diz que é uma equação incompleta. Quando resolvemos uma equação do segundo grau, podemos encontrar até dois resultados. Esses valores são chamados de raízes da equação. Equações completas têm todos os seus coeficientes numéricos. Por exemplo, 8x ao quadrado mais 7x menos 12 igual a zero. A é igual a 8, B é igual a 7 e C é igual a menos 12. Equações incompletas não têm todos os seus coeficientes numéricos. Por exemplo, 4x ao quadrado menos 8x igual a zero. A é igual a 4, B é igual a menos 8 e C é igual a zero. Ou 9x ao quadrado menos 81 é igual a zero, onde A é igual a 9, B é igual a zero e C é igual a menos 81. Uma equação do segundo grau e os seus coeficientes numéricos. Dados os seguintes coeficientes numéricos de uma equação: A igual a 12, B igual a menos 4 e C igual a 6. Vamos escrevê-la na sua forma completa. Então, como é que vai ficar a nossa equação? Aqui. Nossa equação vai ficar da seguinte forma: 12x ao quadrado menos 4x mais 6 igual a zero. Outro exemplo. Dados os seguintes coeficientes numéricos de uma equação, onde A é igual a 5, agora B é igual a menos 13 e C é igual a menos 9. A sua forma completa, como ficará? 5x ao quadrado menos 13x menos 9 igual a zero. Uma equação também pode estar sendo representada por uma situação problema, onde vamos ter que usar a linguagem matemática, ou seja, vamos usar algarismos e símbolos matemáticos para podermos representá-la na sua forma reduzida. A forma reduzida da equação é essa que está aí abaixo: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos observar as seguintes situações. Aqui nós temos duas. Primeiro, o número elevado ao quadrado mais o triplo desse número é igual a 12. Como nós estamos estudando álgebra e equações do segundo grau, tá certo? Então a gente vai trabalhar com números e letras. Então, o número que está aí representado, tá certo? Nós vamos colocar x para representar esse número. Então, como é que vai ficar? O número elevado ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. Mais o triplo desse número. Quem é o número? O número é x. Então, vai ficar 3 vezes x é igual a 12. Ok? X ao quadrado mais 3 vezes x
vai ser igual a menos 12. Por que ficou menos 12, professor? Porque nós passamos o 12 para o outro lado da equação e nós trocamos o sinal, certo? Positivo ficou negativo. Aí a forma reduzida ficou esta aqui. X ao quadrado mais 3 vezes x menos 12 é igual a zero. O outro exemplo abaixo. O dobro de um número mais 4 vezes o seu quadrado é igual a 16. Tá? Que equação representa essa situação que está aqui? A segunda situação. Número é x. O dobro de um número, então, vai ficar 2 vezes x mais 4 vezes o seu quadrado. Então, vai ficar 4x ao quadrado. É igual a 16. Tá certo? Da mesma forma, nós passamos o 16 para o outro lado da equação. Ok? Arrumamos a equação 4x ao quadrado mais 2x. A gente repete essa primeira parte. Passa 16 para o outro lado. Ok? E vai ficar menos 16 igual a zero. Tá? É a nossa equação na forma reduzida. Agora, dentro do conjunto dos números naturais, o quadrado de um número assume um único valor real e natural. Então, aqui nós vamos precisar, tá certo? Da potenciação e da sua operação inversa, que é a radiciação, das duas operações, ok? X ao quadrado é igual a 81. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado? É 81, ou seja, o número que é multiplicado por ele mesmo. Tá certo? Então, o que nós fazemos? Nós calculamos a raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Da mesma forma, x ao quadrado é igual a 100. Tá certo? A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. No entanto, no conjunto dos números racionais inteiros representados pela letra Z, o quadrado de um número vai assumir dois valores inteiros, um positivo e outro negativo. Então, vamos observar o seguinte. Dentro do conjunto dos números racionais inteiros, qual número que é elevado ao quadrado é igual a mais 100? Ou 100? É a mesma coisa. Fazemos da mesma forma. Vamos calcular a raiz quadrada de 100. Qual é o número que é elevado ao quadrado é igual a mais 100. Só que agora o conjunto é outro. São os números inteiros. Tá? Então, a solução, no caso x, tá certo? Nós teremos dois resultados, tá? Ok? Duas soluções. A primeira será, no caso, mais 10 e menos 10. A outra solução, tá? Menos 10. Mais 10 ao quadrado. Lembrando que mais 10 ao quadrado é mais 10 vezes mais 10. Mais vezes mais dá mais. Então, vai ficar mais 100. Tá? Menos 10 ao quadrado é menos por menos, que também é mais. Ok? E 10 vezes 10 é 100. Observe que o resultado aqui, nós encontramos o mesmo. Mais 100 e mais 100. Tá certo? Então, no conjunto dos números inteiros, tá certo? A raiz quadrada de 100, tá certo? Tem duas soluções, uma positiva e outra negativa, mais 10 e menos 10, ok? Forma resolutiva de equações incompletas. Então, como resolver equações incompletas do segundo grau? Né? Faltando o termo B ou faltando o termo C? Quando falta o termo B, tá certo? Então, aqui nós temos, tá certo? Esses primeiros dois exemplos aqui e esse último aqui para a gente poder entender, ok? X ao quadrado menos 16 igual a zero, tá? Como eu quero saber o valor de x, então eu isolo x ao quadrado. Então eu passo o 16 para o outro lado, tá? E trocamos o sinal. Então fica quanto? Fica 16, tá? Fica positivo. X vai ser igual, aí eu uso a operação inversa, que é a radiciação, e eu calculo a raiz quadrada de 16. Então, x vai ter dois valores, um positivo e outro negativo. Lembrando que mais 4 ao quadrado é 16, e que menos 4 ao quadrado também é 16, porque menos por menos também é mais, ok? Outro exemplo abaixo, 2x ao quadrado menos 18 igual a zero, tá? 2x ao quadrado igual a 18, passa menos 18 para o outro lado, ele fica positivo, tá? Como é 2x ao quadrado, então esse 2 que está aí multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar x ao quadrado igual a 9, tá? X vai ser igual a raiz quadrada de 9
Então, nós teremos dois valores, duas soluções, tá certo? Nessa equação. No caso, mais 3 e menos 3, tá? São as soluções dessa equação aqui. Nesse exemplo que está aqui ao lado, ok? Determina as raízes da equação 2x² menos 72 igual a 0, sendo o U igual a R. Tá? Esse U é conjunto universo e R de real. Então, as soluções dessa equação, tá certo? Elas estão dentro do conjunto dos números reais. Então nós teremos aqui, tá certo? Duas soluções, no caso uma positiva e uma negativa, tá? Valores inteiros, tá certo? Não somente valores naturais, ok? 2x² igual a 72, x² igual a 36, porque 72 dividido por 2 dá 36. Aí, extraindo essa raiz quadrada de 36, vai ficar mais 6. E a raiz quadrada de menos 36, observe que o sinalzinho negativo está fora do radical, não está dentro, ok? Então, a solução, tá certo? Terá duas raízes simétricas, ou seja, números opostos, um positivo e outro negativo, certo? Quando o termo C for igual a zero, tá? Quando C for igual a zero. E agora, professor? X² menos 4 vezes x igual a zero, tá? E agora? Como é que a gente vai fazer agora? Pronto. A incógnita x é comum aos termos. Ela deverá ser colocada em evidência para encontrarmos as raízes da equação. Então, vamos observar. X² menos 4 vezes x igual a zero. Certo? Nos dois termos, x² e 4 vezes x, o termo comum que aparece ao mesmo tempo quem é x. Então, tá? Vamos colocar em evidência o x, que aparece aqui e aqui. Colocando o x em evidência, a gente coloca o x, esse pontinho que é do produto, e abre o parênteses. Agora nós vamos dividir cada termo que está aqui por x. Ó, x² por x fica x. Menos 4x por x fica 4, porque x dividido por x é 1. 4 vezes 1, 4. Aí, ó, nós teremos x que multiplica x menos 4 igual a 0. Então, x vai ser igual a 0 ou x menos 4 vai ser igual a 0 também, tá? A primeira raiz nós já encontramos, que é x igual a 0. E a segunda raiz é x menos 4 igual a 0. Passamos o 4 para o outro lado, tá? E ele fica positivo. Então, x fica igual a 4. Essa equação tem duas raízes. No caso, 0 e 4. Tá certo? Dica importante, muito importante para todos nós. Tá? Você tem uma equação do segundo grau, x² mais 25 igual a 0, ok? E da mesma forma, ela é incompleta, está faltando aí o termo b, ok? Aí eu vou calcular, extrair a raiz quadrada de menos 25. Aí nós vamos pensar, bem, existe um número que é elevado ao quadrado da menos 25? Aí o que diz aqui embaixo? Pessoal, existe ou não existe a raiz quadrada de número negativo? No conjunto dos números reais, certamente não. Portanto, equações dessa forma, incompletas, ax² mais c igual a 0, não possuem raízes reais. Nesse caso, a solução da equação é representada por um conjunto vazio. Não tem solução essa equação, tá? Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 25. Tá? Por isso que nós vamos representar a solução dessa equação por um conjunto vazio. Tá? Dica importante, tá certo? Vamos lá. Fique por dentro. Existem expressões algébricas chamadas trinômios quadrados perfeitos. São formadas por três termos, né? Por isso que o nome trinômio. Tri vem de três, nome, termos, né? Três termos. Em que o primeiro e o terceiro são números quadrados perfeitos. Vamos observar x² mais 16x mais 64. O primeiro e o último, no caso o terceiro termo, são quadrados perfeitos. Vamos verificar. x² é x vezes x. Então, número quadrado perfeito. 64 é 8 vezes 8. Número quadrado perfeito. O que é o número quadrado perfeito? É aquele que é multiplicado por ele mesmo, dá um quadrado perfeito. Dá um número elevado ao quadrado.
tá certo? Assim como 100, 121, 144, 256, que são números quadrados perfeitos. Os trinômios podem ser usados na representação de uma equação do segundo grau. Por exemplo, aí você tem x ao quadrado mais 20x mais 100 igual a 0, x ao quadrado menos 18 vezes x mais 81 igual a 0, 4x ao quadrado menos 8x mais 4 também igual a 0, certo? Fique por dentro. Existe na álgebra expressões algébricas chamadas de produtos notáveis. Vamos nos atentar aqui a dois casos de produtos notáveis, ok? O primeiro caso é chamado de quadrado da soma de dois termos. Aí você tem aí x mais 2 elevado ao quadrado. X mais 2 elevado ao quadrado, tá certo? É a mesma coisa que x mais 2 vezes x mais 2, tá? Aí você tem, no caso aí, ok? A forma fatorada que está aqui, tá certo? Embaixo, ó, forma fatorada, tá? X ao quadrado mais 4x mais 4. Quando nós multiplicamos x mais 2 por x mais 2, vamos obter esse trinômio que está aqui, x ao quadrado mais 4x mais 4, tá certo? Que na verdade é um trinômio quadrado perfeito. E o outro caso seria quadrado da diferença de dois termos, né? Ó, soma, muda só o sinal, né? Ó, soma e diferença. X menos 4 ao quadrado é x menos 4 vezes x menos 4, tá? Essa aí é a forma fatorada, tá? X menos 4 vezes x menos 4 é igual a x ao quadrado menos 8 vezes x mais 16. Também é um trinômio quadrado perfeito. Aí a gente vai observar o seguinte, esses dois produtos notáveis, na verdade, são trinômios quadrados perfeitos, tá certo? E eles também são usados na representação de equações polinomiais do segundo grau. Aí nós temos dois exemplos aí abaixo. X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0. E x ao quadrado menos 8x mais 16 também igual a 0. Hashtag Matemática Show. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Só o pontapé inicial, né, para a gente começar a estudar, pesquisar e ler, tá certo? No YouTube, no Google, tá certo? Então fiquem com Deus e um abraço. Até mais.